2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 a 11. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que seja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em todos nós, em tudo, nossos atributos, porém não angustiados. Ou algumas versões, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Confesso para vocês que fiquei um pouco inseguro ao ler versículo 8, versículo 9, e me fui buscar alguns significados, fazer algumas anotações em cima desse versículo 7. Como eu já falei para vocês, quem nunca se imaginou como um vaso na presença de Deus? O ministério que a irmã Tatiane usou as palavras que a fechadura do nosso coração está do lado de dentro. E é verdade, meu querido. Nada acontece na minha, na tua vida, se tu não abrir o coração. Nenhuma palavra fica alimentada na tua mente se tu não seguir instigando a ela. Nenhum acontecimento prevalece sobre a tua vida se tu não tomar uma posição. E em cima do versículo 7 eu quero trazer alguns significados para vocês. Alguns aspectos que o apóstolo Paulo nos passa no decorrer do capítulo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Aqueles que já abriram a porta do coração para Jesus. Todos já viram o que está escrito em Apocalipse 3:20. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Nesse contexto, podemos observar 3 aspectos que mostram de onde vem essa confiança. Eu até coloquei um título nas minhas anotações, se você quiser anotar aí, a confiança do cristão. Temos 3 aspectos nesse contexto. Primeiro aspecto, vem da presença de Cristo em nós. Voltando ao versículo 7, vai prestando atenção. Somos vasos de barro. Sendo de barro, o vaso é quebrável. O servo de Deus não é infalível. Embora estejamos sujeitos a erros, precisamos combatê-los. Ainda em cima do versículo 7. Temos um conteúdo de valor. O Espírito Santo habita em nós. Nos reveste do poder para que se manifeste a glória de Deus. Deus revela sua grandeza e seu poder em nossas fraquezas. Quem quiser anotar alguma coisa, se encontra em 2 Coríntios 12, do 9 ao 10, que nós podemos ler. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Deus revela sua grandeza e seu poder em nossas fraquezas. Então ele disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas provações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Acredito que vocês vão entender no decorrer desses minutos. Precisamos crescer em nossa habilidade de sermos transparentes e vulneráveis. Transparentes e vulneráveis, para que a glória dele se revele em nossa vida. À medida que fazemos isso, outras pessoas ganham confiança
para que possam falar de seus pontos fracos, abrindo a porta da sua vida para que Jesus possa ministrar em sua vida e transformá-la. Queridos, me contendo em cima disso, eu fui pensar um pouquinho. Por que não pensar nos acontecimentos de Jesus eu mesmo? Fui pensar a respeito, como a irmã Tatiane falou, que tramela, a chave do nosso coração está do lado de dentro. Tudo o que eu permitir pode entrar, eu abrindo a porta do meu coração. E a gente sabe o significado de quando nos colocamos na presença de Deus. A gente sabe do significado quando invocamos a presença de Deus para o nosso dia a dia. A gente sabe o significado de quando invocamos a presença de Deus para ela se manifestar no nosso intelecto, no nosso ser, no nosso coração. Por que eu digo isso e quero pensar com vocês um pouquinho a esse respeito? Somos vasos nas mãos do oleiro. Todos nós, quando abrimos o coração para Deus, todos nós, quando abrimos a oportunidade para Deus cuidar, para Deus orientar, para Deus ministrar na nossa vida, para Ele fazer a vontade dEle na nossa vida, é de suma importância nós levar a sério isso, porque nós tomamos uma posição, porque nós tomamos a decisão de deixar Deus chegar no controle do nosso ser e fazer a vontade dEle e não a nossa. Invocamos a presença de Deus muitas vezes. Ele chega até o nosso coração, Ele ministra até o nosso coração, nos enchendo de perguntas, nos trazendo respostas, nos consolando, fazendo o possível para não nos deixar confuso com o sistema. E eu quero passar para vocês esse ponto que me chamou a atenção. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse, meu querido? Que tesouro é esse que tu tem aí no teu coração? O que tu tem no teu coração tem te trazido gozo, tem te trazido alegria, tem te trazido paz, sossego, bonança em meio às tribulações, tem te trazido refrigério em meio às perturbações. O que está chegando no teu coração? O que tu está alimentando no teu coração, na tua mente? Temos um tesouro em vasos de barro. Somos vasos nas mãos do oleiro. Deus nos molda. Deus, quando abrimos o nosso coração, a nossa vida para Deus, Ele quer fazer com que sejamos testemunha deles aqui na terra. E eu fui pensar bem nesse ponto do que temos no nosso coração. Somos vasos nas mãos do oleiro. Estamos sendo cheios, é claro, se nós exercitar a nossa intimidade com Deus, se nós invocarmos a presença de Deus, Ele nos enche da sua glória, Ele nos enche do seu amor, do seu cuidado, da sua provisão, porque Ele quer que nós ande numa vida plena aqui na terra. Deus não quer que nós ande na nossa vida num alto e baixo, num tô bem, tô mal, num tô mais ou menos. Deus deseja a sua plenitude na nossa vida. Por que eu digo isso? Porque Deus é o controlador de todas as coisas. Eu insisto em dizer muitas vezes que nada acontece na vida de nós, na nossa vida, que não tenha a permissão de Deus. Porque um dia o Evangelho chegou no meu coração, chegou no teu coração. Para que veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Quem nunca passou por alguma situação e tinha por expectativa uma resposta diferente do que aconteceu? Quem nunca passou por alguma situação assim que imaginou, eu vou estudar, vou me formar, vou passar na prova, vou passar no meu vestibular, vou fazer tal faculdade. E fez tudo certo, chegou no dia da prova ou chegou no dia do teu teste e você não teve o resultado que você queria. E fui pensar nesse ponto também. Provém de Deus e não de nós. Todos nós sabemos que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Deus conhece cada passo que damos aqui na sociedade, aqui na terra. Deus é o único ser, meu querido, que conhece o teu coração.
Deus é o único ser que pode entrar nos teus pensamentos. Se eu sair daqui e ir para aquele outro lado da parede, vocês não vão estar vendo o meu comportamento. Mas Deus é o único ser que consegue entrar no íntimo do teu coração. No íntimo daquele problema que para ti pode estar sendo difícil de resolver. Deus é o único ser que pode entrar no íntimo da tua vida, meu querido. E pode te dar uma resposta ao qual tu não imagina que é merecedor dessa resposta. Querido, eu quero pensar assim com vocês e quero te fazer pensar. Provém de Deus e não de nós. Por que muitas vezes estamos com a nossa vida meia bagunçada? Eu já cheguei a pensar nisso quando estava formando as minhas anotações. Por que muitas vezes temos que pedir alguma coisa para Deus? E o Espírito Santo, com a sua delicadeza, trouxe até mim uma resposta que para mim foi chocante. Que quando pedimos algumas coisas para Deus, é porque nós não estamos vivendo conforme a palavra de Deus nos orienta. E isso falou bem forte ao meu coração. E ao ler essas pequenas palavras que está aqui, nesse versículo 7, veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. E isso me fez pensar a grandiosidade de Deus. Mas como que Deus vai cuidar da minha vida, da vida da Tatiane, da vida do Natan, da vida do Leonel, da vida do Valnei? Como é que esse Deus consegue cuidar de tantas pessoas? E conversando alguns dias atrás com um amigo meu, amigo esse religioso, conhecedor das Escrituras, acredito que todos vocês conhecem, Pastor Amós, e ele me fez pensar muito do tamanho que é Deus. Em algumas escrituras, em alguns livros, chegamos até a ver o resultado que o trono de Deus está sobre o globo terrestre. Olha a grandiosidade desse Deus. E eu fui pensar nesse ponto. Quando me falaram que Deus consegue adentrar no nosso coração, quando vejo o ministério falar que a porta, a tramela da nossa vida está do lado de dentro do nosso coração. Queridos, pensando nisso, eu quero te convidar a abrir o teu coração para Deus. Eu quero te convidar a tu experimentar a perfeita, maravilhosa, gostosa, bondosa vontade de Deus para com a tua vida. Deixa eu te dizer, meu querido, que se a tua vida está boa, show de bola. Mas ela pode melhorar muito mais. Porque tu pode ter a direção de Deus, tu pode ter a confiança de Deus sobre a tua vida. E por impressionante que pareça, Deus é um cara que está sempre disposto a nos ouvir. Pensamos às vezes que para sentir a presença de Deus temos que estar no culto de celebração, é gostoso, é bom, convido a todos. Mas a palavra de Deus diz para nós entrar no nosso quarto, fechar a porta e em secreto falar com Deus. É bom, é gostoso, mas na Bíblia Sagrada não diz para te fazer um momento, parar o que tu está fazendo para conversar com Deus. Tu pode entrar com o teu pensamento em direto com Deus e conversar com Ele. E eu digo para vocês assim que é impressionante, porque tu consegue ver que Deus está presente na construção civil, tu consegue ver que Deus está presente no setor das farmácias, no setor da fisioterapia, lá no campo onde o irmão Zeno trabalha. Deus consegue andar em todos os setores da sociedade. Por que eu penso nisso? Porque Ele responde todas as nossas perguntas, independente da hora do dia, independente da situação que estamos vivendo. Deus consegue chegar no nosso coração, porque Ele está sempre batendo na porta. Só que a tramela é do lado de dentro do nosso coração. Quero me conter também no versículo 8 e 9, no 10, 11. Segundo aspecto, a certeza da proteção de Deus. Versículo 8 e 9. Quero que você leia aí na tua Bíblia, em voz baixa, se quiser, mas quero que tu pense. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados,
porém não destruídos. Pois passamos por muitas aflições e sofrimento. Como vasos por fora, nós podemos trincar, mas internamente o nosso tesouro, Cristo, está intacto. Então, eu fiz uma anotação aqui que eu quero pensar com vocês. Coloca aí no teu pensamento, fecha o teu olho, meu querido. Eu vou te convidar a fechar o teu olho. Independente da tua situação, Deus está falando nos corações. Deus está falando com alguém nessa noite, porque eu creio que não foi em vão que Ele me fez ficar pensando algumas horas nisso aqui. Fecha o teu olho, eu quero que tu preste atenção no que eu vou falar, querido. Pensa comigo, por fora, por dentro. Por fora atribulado, por dentro não angustiado, por fora perplexo, por dentro não desanimado, por fora perseguido, por dentro não desamparado, por fora abatido, ferido, por dentro não destruído, por fora atribulado, por dentro não angustiado, por fora perplexo, espantado, surpreso, por dentro não desanimado, por fora perseguido, por dentro não desamparado, por fora abatido, por dentro não destruído. Pense aí no teu coração, eu quero que tu pense aí na tua mente, meu amado. Por fora você pode estar com um semblante agravado. Por fora você pode estar com a tua aparência, se você não consegue, você pode estar com a tua aparência pesada, cansada, sofrida. Mas se existe um conteúdo, apenas um conteúdo na tua vida, que esse conteúdo se chama Jesus Cristo, nada te abala, nada te desanima. Por que eu fui pensar nessa palavra desanimado? Desanima, em algumas versões. Desanimados. Deus é o dono da vida, pensa comigo. Deus é quem pode te dar, quem pode te tirar. Deus é quem pode te sustentar. Deus é quem pode te guiar. Deus é quem pode tudo. Pensa comigo, tudo em letra maiúscula e escreve de caneta vermelha na tua mente. Tudo. Deus pode te dar tudo, meu querido. Mas o ministério já me antecedeu falando que a tramela do teu coração está do lado de dentro. Queridos, a presença de Deus pode nos suprir em todas as nossas necessidades. A presença de Deus pode nos suprir em tudo aquilo que nós estiver querendo, em tudo aquilo que nós estiver perguntando. Por que eu insisto nisso novamente? Porque Deus está sempre disposto a nos orientar. Deus está sempre disposto a se fazer presente na nossa vida. Eu, Lucas, confesso para vocês, estou sempre chegando na presença de Deus e ainda bem que a paciência desse cara é boa. É grande, é incontável a presença desse cara. É inumerável, é gigantesca. Por quê? Porque eu tenho feito o possível para não deixar nada de ruim entrar nesse vaso, nessa vida, no meu coração. Quando costumo a dizer para vocês que eu fiz na minha vida um semáforo, vermelho, laranja e verde. Verde, Jesus no controle de tudo. Verde, Jesus naquele comando de tudo. Mas somos humanos e como eu falei para vocês aqui, por fora nós podemos trincar, mas internamente o nosso tesouro Cristo está intacto. Eu pensando comigo e escrevendo essas palavras, quando a minha vida, quando aquele sinalzinho laranja quer acender, algo está acontecendo de errado, algo está saindo do controle de Deus, a minha carne está querendo prevalecer, o meu humano está querendo vir à tona. E eu não gosto disso. Eu aprendi a não gostar de deixar o meu humano tomar conta de mim. Eu aprendi a não deixar o meu humano me orientar. Por quê? Eu aprendi a não deixar o meu humano orientar a minha vida.
Porque é terrível, queridos. É terrível quando a gente deixa o nosso humano nos orientar. A gente erra, a gente é falho. A gente fica cego para muitas decisões. A gente fica cego para tomar uma atitude às vezes. Quando a gente deixa o nosso humano falar mais alto. E eu pego de novo o que está escrito no versículo 7. Todo poder, e eu acrescento mais algumas palavras. Todo poder, todo controle, toda resposta provém de Deus e não de nós. Queridos, eu quero te fazer pensar e quero te instigar a fazer um semáforo na tua vida também. Coloca aí, vermelho, laranja e verde. Verde simboliza Jesus no controle. Verde significa que Jesus está no comando de tudo, dando resposta, te orientando e te guiando. Laranja, pode acender o laranja, mas não deixa acender o vermelho. A hora que acender o laranja, meu querido, vai vigiar, vai se colocar na presença de Deus. A hora que acender o semáforo laranja, se posiciona na presença de Deus, invocando a presença dEle. Como o ministério já falou, abra a tramela do teu coração que está do lado de dentro e deixa Deus tomar conta da casa. Ainda nesse segundo aspecto da certeza da proteção de Deus, porém Deus em tudo nos socorre. O salmista Davi, no capítulo 34, verso 19, diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Em algumas versões é diferente, mas eu quero fazer tu pensar na tua mente. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. De todas as aflições, de toda angústia, como diz no versículo 8, de toda tribulação, de todo nosso desânimo, de todas as nossas perseguições, de todo o nosso abandono. Deus nos cuida, porque Deus é onipresente, é onipotente. Deus pode sair contigo, no momento que tu sair dessa porta, tu pedindo, tu convidando esse cara para ele sair contigo, para a presença dele começar a caminhar contigo, tu pode ter certeza, meu querido, que a presença dele vai estar contigo. Só que tu tem que ter um relacionamento com Deus. Esse livramento virá com o tempo através das orações, da confiança e da fé. Queridos, ainda me contendo nos versículos 8 e 9, terceiro aspecto, vem da confiança do cristão na manifestação do poder de Deus. Por que eu fiz essa anotação e quero pensar com vocês? Vem da confiança do cristão na manifestação do poder de Deus. Sabemos que Deus é um ser sublime, é o Criador dos céus e da terra. Tudo se fez, tudo se criou, tudo se formou quando Deus quis. Você foi gerado no ventre da tua mãe não por engano. Você nasceu não por engano. Você está aqui nessa noite não por engano. Porque tu ou quis vir ouvir o ministério, ou quis vir ouvir o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4. E eu quero fazer vocês pensar comigo. É de suma importância, meus queridos, nós invocar a presença de Deus em todos os nossos minutos do nosso dia a dia. No versículo 4 e 10, em nossa carne mortal, porque o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Vamos lá para o versículo 10 e 11 para vocês entenderem. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus. Todos vocês sabem o jeito que Jesus morreu. Todos vocês sabem que o preço já foi pago. Para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De que maneira? E eu quero passar para vocês algumas anotações que fiz. Pois ele nos dá a graça
que é tudo o que precisamos. Essa graça demonstra a força, a bondade, a misericórdia e o amor de Deus para nos conduzir nas aflições. Então ele disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando formos ressuscitados como justos, nós cristãos seremos livrados da morte, na ressurreição. Sendo assim, devemos depositar nossa confiança na vida eterna. E agora eu quero pensar com vocês, meus queridos. Jesus no controle. Jesus, Deus no comando da tua vida. Sabemos eu sei qual a minha meta para a minha vida. Você sabe qual a meta que tu tem para a tua vida. Sabemos que um dia aqui nessa terra nós vamos tombar. Sabemos que um dia aqui nessa terra o nosso corpo humano vai tombar, vai ser enterrado e por alguns até esquecido. Sabemos que podemos ter posses, podemos ter tudo o que necessitamos ou tudo o que queremos. Mas de nada vai adiantar quando essa máquina chamada coração parar. E eu fui pensar no meu íntimo, no meu coração, eu fui pensar a esse respeito da graça de Deus. Lembrando que se um dia tu abrir a porta do teu coração para Deus, Ele vai suprir todas as necessidades, Ele vai te dar tudo que tu precisar para viver uma vida plena aqui na terra, Ele vai te dar tudo de conforto que tu precisar para a tua vida. Por que para a tua vida? Deus conhece a minha necessidade, Deus sabe o que eu quero para estar bem. Deus conhece o coração de cada um de vocês, Deus sabe o que vocês querem para estar bem. Bem que eu me refiro na meta que vocês querem chegar, bem que eu me refiro no objetivo que vocês querem chegar. E eu fui pensar nesse contexto a respeito da graça de Deus. Juntamente com essas palavras que escrevi, nós cristãos seremos livrados da morte na ressurreição. Sendo assim, devemos depositar nossa confiança na vida eterna. E quero voltar um pouquinho aqui. Quando tombar aqui na terra, eu, Lucas, para onde vou? O que me espera? O que vai estar ao meu aguarde? E quero te fazer pensar, meu querido. Pega, como eu costumo dizer, faz uma dinâmica na tua mente e coloca a tua vida num túnel. E lá no final desse túnel tem alguma coisa, você sabe. Eu, como falei para vocês, estou cuidando do meu semáforo. Vermelho, laranja e verde. E quero acreditar comigo, com a minha experiência, com o meu TSD com Deus, eu quero acreditar comigo que quando estiver no verde, eu estou focado em Deus. Eu estou focado na minha vida eterna com Deus. Após eu findar aqui na terra e ressuscitar nos céus, a minha alma chegar na presença de Deus, eu vou para lá, eu vou estar lá. Mas é de suma importância nós ter na nossa mente no que nós estamos focados, no que nós estamos dedicando para a nossa vida, do que nós estamos alimentando a nossa vida. É importante nós pensar o que vamos deixar de história na nossa vida, no nosso livro chamado Vida. Uma conclusão bem breve sobre esses aspectos eu quero deixar para vocês, em cima da mensagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não se desanimava quando contemplava a própria morte. Todos aqui conhecem a história do apóstolo Paulo, das dificuldades, de quantas vezes ele sofreu açoites até quase a morte aparentemente. Pois ele mostrou a sua fé nas promessas de Deus. Por outro lado, nosso Senhor não usa anjos para
testemunhar a sua glória. Ele usa o seu povo. Deus não quer que saiamos de uma crise dizendo: obrigado, Deus, mantive a fé durante a provação, porque outra provação virá com o tempo e talvez seja um teste completamente diferente. Deus quer que sejamos sustentados por sua paz e segurança em todos os nossos sofrimentos, confiando que Ele nos ama, Ele nos cuida, Ele nos guia, Ele supre as nossas necessidades, que caminha conosco nas provações e anseia por curar as nossas feridas. Deus quer curar a tua ferida, meu querido. Deus quer escrever uma nova história na tua vida. Deus quer fazer uma página nova a partir de hoje, a partir do momento que tu escutar essa mensagem. Deus está disposto a apagar tudo aquilo que te fez sofrer. Deus está disposto a te tirar das atribulações. Deus está disposto a não te deixar mais perplexo. Deus está disposto a não te deixar mais desanimado. Deus está disposto a não permitir que nada te persiga. Para descansar no Senhor, precisamos unicamente da fé. Fé, firme fundamento das coisas que não se podem ver. Experimente um dia tentar pegar o vento, pegar na tua mão o vento. Tu vê a árvore balançar, tu vê aquela sacolinha voando lá no céu. Mas experimenta pegar aquele vento que está empurrando a sacolinha, empurrando as folhas. E sabemos que o poder do vento é forte. Sabemos que o poder do vento destrói muitas vezes. Sabemos que o poder do vento ajuda a produzir a luz nas usinas eólicas. Sabemos do poder do vento para dar a luz. Presta atenção nesse contexto, nessa expressão. Deus tu não consegue ver, meu querido. Deus tu não consegue abraçar Ele fisicamente. Mas eu quero te dizer que Ele está presente nesse recinto. Eu quero te dizer que a presença de Deus está disposta a estar na tua vida, meu querido. E assim como o vento produz a luz nas usinas eólicas, Deus está disposto a produzir uma luz, uma paz, uma graça na tua vida, ao qual não será mais a mesma. Deus está disposto a te cuidar, meu querido. Deus está disposto a te orientar. Nossa intimidade com Deus, para descansar no Senhor, precisamos unicamente da fé, expressa através da nossa perseverança na nossa intimidade com Deus, cultivando a cada dia um momento com Deus, de um momento melhor que o outro. Intimidade com Deus. Todos aqui são bem grandinhos e conhecem o significado dessa palavra intimidade. Tu só abre o teu coração, tu só fala o que tu está passando para quem tu tem confiança, né? Tu só fala o que tu precisa para quem tu tem confiança. Tu só abre o teu coração para quem tu tem confiança. E eu quero te fazer lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas. Eu quero te fazer pensar que Deus quer te levar para o mar da bonança. Eu quero te fazer pensar que Deus quer ser o controlador da tua vida. Eu quero te fazer pensar, meu querido, que esse Deus que ajudou o apóstolo Paulo muitas vezes nas tribulações, que ajudou o apóstolo Paulo muitas vezes nas dificuldades, nas decisões dele, é o mesmo Deus do dia de hoje, da noite de hoje. É o mesmo Deus que está disposto a te orientar, a te cuidar, a te guiar. É claro, finalmente confiando que Deus sempre vai derramar da sua graça quando nós precisarmos. Eu trouxe lá no assentamento domingo passado uma frase que chamou muita atenção para mim mesmo. A gente costuma muito
a quando está passando por um problema, chegar na presença de Deus e Deus me ajuda. Deus, eu preciso disso, e Deus cuida do meu parente que está passando por uma enfermidade ou por uma necessidade. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus me ajuda. A gente chega na presença de Deus para orar quando está passando por uma necessidade. E o Espírito Santo me fez pensar assim, que se, preste bem atenção, que se a gente está levando uma vida diariamente de intimidade com Deus, quando chegar a tribulação, não vai ser preciso tu se quebrantar, não vai ser preciso tu se desmanchar na presença de Deus em oração, porque tu tem uma intimidade com Deus, porque Deus está no controle de tudo, meu querido. Então presta bem atenção na tua intimidade com Deus, no teu relacionamento com Deus, porque Deus quer te orientar, quer nos orientar aqui na sociedade em que vivemos. A carreira missionária de Paulo era perigosa e a qualquer momento ele poderia sofrer tormentos ou morte. À medida que enfrentava dificuldades e se rendia à possibilidade da morte, ele estava seguindo o modelo de Jesus. Exemplo lá em Gálatas 6,17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porém eu trago no corpo as marcas de Jesus. Entretanto, em meio aos perigos, ele podia experimentar a vida de Jesus, fortalecendo e sustentando-o na sua fraqueza, presente e garantindo-lhe a ressurreição futura. Reforço novamente. Não sei o que tu está precisando, não sei o que tu está querendo para a tua vida, que resposta tu está querendo para o teu problema. Mas se o teu barquinho chamado vida está atribulado, se o teu barquinho chamado vida está confuso, Deus quer cuidar, Deus quer acalmar esse teu mar chamado vida. Porque Deus traz a bonança, Deus traz o controle, Deus traz toda a provisão que tu precisa. Entretanto, em meio aos perigos, o apóstolo Paulo podia experimentar a vida de Jesus. Em meio às turbulências, em meio às perseguições, em meio à dificuldade que eu, você está passando, podemos experimentar a graça de Deus. Podemos experimentar o controle de Deus, fortalecendo e sustentando-nos em nossas fraquezas, presente e garantindo-nos uma vida melhor.